Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Uma nova semana se inicia, cheia de positividade, cheia de energias boas. E quero a companhia de vocês durante toda essa semana. Nossa semana vai ser recheada de atrações super interessantes. E para começar bem a nossa semana, a nossa segunda-feira, hoje a gente bate um super papo com a Tânia Portela. Ela é coordenadora da Divisão de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Paraná. E a gente vai conversar sobre a aranha marrom. Em tempos de dengue, chikungunya, zika vírus, a aranha marrom não morreu ainda não, gente. E ela vai contar, vai falar, vai fazer um alerta para você que está em casa, como prevenir que a aranha marrom invada a sua casa. Vamos conversar também com a Daniele e com a Tatiane Bangenfur, lá da Clínica Savita, e elas vão falar um pouquinho sobre o método 5S de emagrecimento. É um método comprovado cientificamente e que está ajudando algumas mulheres, alguns homens também, a emagrecer de uma maneira saudável, controlada e rápida. Não é interessante? É bem interessante. Esse método é lá da Clínica Savita e elas vão contar para vocês aí de casa como participar do programa. E a gente vai conversar hoje também no nosso quadro Gente Competente com o Paulo Araújo, que começa agora aqui no Curitiba e Você. Tá no ar Gente Competente. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Elis? Boa tarde aos nossos telespectadores. Que bom que estamos aqui. É verdade, mesmo embaixo de chuva, né, Paulo? Olha, e muita chuva, bastante. Eu fiquei até preocupada, eu falei, puxa vida, será que a chuva atrapalhou o trânsito do Paulo? A gente estava vendo agora as fotos lá do Alto da 15, o pessoal foi prejudicado, né, Paulo? Que pena, né? Mas nós estamos mexendo muito no nosso próprio clima, no nosso planeta, né, Elis? E aí é o chamado causa e efeito, né? É verdade, então, concordo plenamente com você, Paulo. Eu estava falando desse final de semana também, eu fiquei chateada de ver o prejuízo que os veranistas... você que deixou lixo na praia, não cuidou do seu lixo? Sim. Gente, estava um caos. Choveu muito forte no sábado de noite e teve, para variar, as ruas de Matinhos transbordaram lixo, gente, por toda a parte. Ontem a gente teve uma ideia, eu saí para caminhar à tarde e eu tive uma ideia do que o ser humano é capaz, Sim. do lixo que a gente é capaz de produzir. Então acho que esse consumo consciente tem que, gente, prestar atenção no que você está fazendo, consumir menos, com muita consciência, né, Paulo? Com certeza, a gente tem que pensar quanto vale aquilo que nós temos, né? É verdade. A rua em que vivemos, o bairro, a cidade, quanto isso vale para mim, né? E sabe que eu fico mais chateada ainda? Tem gente que olha e fala assim, não, mas eu vou deixar minha bandeja aqui na praça de alimentação do shopping, Sim, porque alguém vai recolher. Sim. Só que tem uma pessoa que está esperando o lugar ali para sentar. certeza. E ninguém merece sentar no meio da sujeira dos outros, né? É verdade. Então começa por aí. Educação vem de berço, né, Elis? É o que a gente diz, né? Infelizmente tem muita gente que não pensa. Então acho que esse fica um pensamento para a tua semana. Como é que você está tratando as coisas que você consome? Como é que você está cuidando do lugar que você mora? Uma ótima reflexão. É verdade. Vale a pena reflexão. conversar sobre isso, tá? Comece a conversar em casa, conscientizar as crianças. Às vezes as crianças acabam puxando a orelha dos pais, né, Paulo? Sim, falando, pai, sim. você fez errado, porque a tia da escola ensinou. É verdade. As escolas estão se mobilizando já há algum tempo, porque a melhor educação é aquela que começa na base, né? É verdade. Desde pequena você aprende algo, isso se fixa e você adquire aquilo como um hábito. Né? Isso é bem positivo nessa situação. E hoje o quadro Gente Competente, vamos parar de enrolar o pessoal e vamos falar sobre o que a gente veio fazer aqui, né, Paulo? Vamos lá, vamos para o nosso assunto. O Paulo me mandou um tema super interessante. Existe uma grande diferença no mercado de trabalho. Até em casa, não existe, Paulo? Existe. Chefe e líder. São duas pessoas bem diferentes. Na verdade, liderança não é cargo hierárquico. Verdade. Né? Cargo hierárquico da sua empresa é gerente, chefe de setor, supervisor, diretor disto ou daquilo. Liderança é competência. Né? E nós já falamos sobre isso no nosso primeiro programa. Então, competência é conhecimento, habilidade e atitude, Elis. É verdade. Os líderes já nascem formados? Então, esta é uma pergunta bem importante e existem correntes diferentes de pensamento. Ótimo. Por exemplo, o John Maxwell, que é um treinador de líderes no mundo inteiro, ele tem mais de 1 milhão de pessoas que ele treinou, ele diz assim, Elis, que você não consegue desenvolver uma pessoa em alguma atividade para a qual ela não tenha habilidade natural.
Por exemplo, eu, que sou comunicadora nata, trabalho com meio de comunicação já faz muito tempo. Se eu vou trabalhar numa área financeira, eu vou sofrer com isso, não vou, Com Paulo? certeza. Olha, você pode até desenvolver. Não é que você não vai conseguir fazer nada. Com certeza. Vai, mas não com a excelência que você faz o que você está fazendo. Né? Porque você tem habilidades naturais. Se você estudar, se preparar, fizer cursos, ler muita coisa, você só se desenvolve na área de comunicação. É verdade. Né? Porque você já possui isso. Você tem facilidade em estar aqui na TV, ao vivo, falando, né? Como é que a gente pode desenvolver um líder, já que a gente está falando de líderes? Porque é importante a gente pensar nisso. Às vezes a gente tem um exemplo a ser seguido. Eu, por exemplo, sou fã de vários jornalistas que existem por aí, mas tem uma pessoa que é o líder. Ele vai saber dar aquela voz de comando sem ser autoritário, sem mandar, né, Paulo? Para a gente ter essa pessoa como espelho. É fato. Olha, você veja o seguinte, a definição que mais se fala hoje sobre liderança, sobre ser líder, que você ouve, que você lê, é que liderar é influenciar pessoas. Agora você pega a palavra influenciar e você, vamos dizer assim, você faz um corte ali entre o in e o fluenciar. O in é um prefixo que indica dentro e fluenciar vem de fluir, de fluência. Portanto, liderar é fazer fluir para dentro. Por isso é uma influência. Não é você obrigar, não é exercer poder, né, apenas. Porque assim, se você é nomeada na sua empresa, por exemplo, aqui na TV, digamos que você seja empossada como diretora, você tem poder. Se você quiser mandar embora alguém, você manda. Se quiser mudar a programação, você muda. Mas isso não significa que você esteja liderando. Você está apenas exercendo o poder. Você está mandando. Exatamente. Porque liderar é influenciar as pessoas a fazerem aquilo que deve ser feito. É fazer fluir. Ou seja, aquilo que o líder quer fazer, ele influencia e as pessoas tomam para si os mesmos ideais, o objetivo, a visão do líder, de tal maneira que deixa de ser do líder e passa a ser de todos. Assim como nascem já as pessoas, a gente vê os exemplos desses grandes líderes políticos, eles já nascem, desde pequenininho, eles já sabem que eles vão brilhar, que eles vão crescer, que eles vão conseguir. E os pais conseguem observar isso nas crianças já desde pequenininho, Paulo? É possível. Existem os perfis que também já falamos, mas como gestão de pessoas, uma coisa está sempre ligada à outra, a gente vai acabar tocando, né? Então tem aqueles perfis. Tem crianças que desde pequenas já demonstram que têm esta habilidade para liderar os seus coleguinhas. Então são elas que fazem, ou melhor dizendo, elas organizam as suas brincadeiras, né? E os amiguinhos vão atrás dela, porque ela passa para os seus coleguinhas uma espécie de segurança, de confiança, e elas percebem que aquele amiguinho sabe aquilo que está fazendo, aonde vão brincar e vai etc. chamar o amigo no canto e falar: ai, fulano, eu não consigo fazer do jeito que você pediu, me ajuda. E eles fazem isso, não fazem? É muito interessante. Você sabe que eu me vi na minha infância porque eu organizava as coisas, eu adorava produzir. Eu produzia os desfiles de moda do meu prédio, eu fazia tudo. E tá aí eu, produzindo um programa de televisão hoje, apresentando. É muito interessante então, isso, né? Os líderes natos, eles são muito perceptivos, entende, Elis? Eles percebem a maneira ideal de conquistar as pessoas. É o que a gente chama de liderança carismática. Isso é muito interessante. Né? Carisma, Elis, não tem livro que ensine, não tem escola que forme. Não tem dinheiro que compre. Não. Carisma você tem ou você não tem. Então, o líder carismático, ele é assim, ele atrai as pessoas. Ele não precisa dizer: olha, gente, eu sou o líder aqui e tal, venham. Não. As pessoas já percebem que ele tem as características de um líder que elas querem ter para si. É muito interessante isso. Esse assunto é muito bacana, eu adorei. Quando você me mandou esse assunto, eu falei: ai, que delícia, é um assunto muito legal. Porque às vezes a gente fica observando, não só no nosso trabalho, mas no meio que a gente vive. Tem os líderes comunitários também, que geralmente o pessoal que está envolvido, ele consegue dominar, ele consegue os objetivos expressar a voz de um certo grupo, de uma comunidade, né, Paulo? Exatamente. O líder, ele é capaz de entender o que o grupo quer, a necessidade que o grupo tem, e mais, Elis, ele ouve o grupo. Isso é muito importante. Exato. Ele sabe que as pessoas que estão vivendo aquela realidade são as que têm as melhores informações.
Então, eu não posso ser presunçoso e imaginar, não, se eu sou o líder, eu estou enxergando tudo. Eu sei eu sempre o que estou tem correto. que fazer. Exato. Os outros têm que fazer aquilo que eu vou dizer. Porque não, ele vai ouvir porque ele sabe que as pessoas têm conhecimentos, experiências que são importantes na construção de uma visão coletiva. O líder trabalha com uma visão de grupo. É verdade, perfeito. Esses dias eu li uma frase, eu achei super interessante, que dizia assim, as pessoas procuram muita oratória, mas esquecem de ouvir. Ah, sem dúvida. Uma das características indispensáveis para um bom líder é ser um bom ouvinte. Né? Porque a gente acha que o líder é aquele que fala bastante, né? Tem muitos argumentos e etc. Não, é claro que ele precisa ter, mas ele precisa saber ouvir. Tá? É uma arte. Quando você ouve, você conhece, você entende, você aprende. Quais aspectos que mais influenciam na formação desse líder? Às vezes está lá escondidinho dentro da pessoa, ela não sabe, Pode. até saber sabe, mas não consegue liberar o líder de dentro dela. Né? Isso. Então, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição consagrada no nosso país na área de ensino e formação profissional, eles dizem o seguinte, que a liderança não é necessariamente inata, como disse o John Maxwell, que eu citei há pouco, mas que a pessoa possui certas características na sua personalidade que, dependendo do ambiente em que ela esteja inserida e dos estímulos que ela receba, esta liderança que está lá escondida, como você falou, ela desabrocha. Ela aparece. Tá? Isso pode ocorrer. Às vezes você olha para uma pessoa e nós somos assim, às vezes meio cruéis, né? A gente julga os outros, isso aí ninguém dá nada por essa pessoa. De repente ela desponta. Por quê? Houve um estímulo que provocou nela que ela mostrasse que ela tem habilidades que às vezes nem ela própria sabia. É verdade, é muito interessante isso. E tem características? Quais são essas características? Será que a gente pode conversar um pouquinho para o pessoal de casa? Pode sim. Veja, não é sempre um assunto acabado, né? Olha e tal, o desenho é esse, fora disso não vai acontecer. Não, isso não é verdade. Mas, por exemplo, a questão da personalidade. Primeiro, nós nascemos com características individuais. E existem personalidades, por exemplo, que são ditas dominantes, que são aquelas pessoas que gostam do comando, do poder, da liderança, entende? Elas naturalmente procuram posições assim. Porém, tem os pontos fracos. Às vezes são muito agressivas, são hostis, tratam mal as pessoas, são muito brutas, né? Precisaria polir isso aí. É como se fosse um diamante sem polir, né? É bruto, exatamente. Agora, existe um outro perfil, que é o chamado perfil de influência, que a gente estuda isso existe um teste chamado teste DISC, sabe? Que ele diz pra gente os 4 perfis que normalmente existem. O perfil de influência é o mais indicado para ser líder, diz a literatura. Por quê? Porque é aquele perfil da pessoa que faz relacionamentos. Ela gosta de pessoas, ela ouve as pessoas, ela é comunicativa, ela gosta de festas, ela gosta de ter gente por perto. Pessoas com esse perfil já possuem essa característica. Outros fatores que influenciam eles é o teu contexto familiar, a educação que você recebe em casa. Isso é muito interessante. Se você tem um pai, por exemplo, que é um líder sufocante, não abra a boca, te reprime não pode falar nada, todo. Te reprime, o que acontece? Você se encolhe. Se você tem um pai ou uma mãe, né, que estimula, que te escuta, que te doutrina, que te ensina, você vai já construindo uma ideia de liderança. Aí você passa pela escola, que é um outro ambiente que a gente transita, e isso ajuda a gente também a construir isso. Depois a faculdade e depois a empresa, né, que é onde você vai mostrar todo o seu potencial. Aí, né? É essa hora que eu acho que é mais importante para você poder descobrir e saber o que realmente você quer, né? É verdade. Os líderes, eles são muito procurados pelas empresas, sabe? Porque assim, chefe é fácil ter chefe. Com certeza. Basta você dizer, olha, você é chefe, está aqui o documento, está na sua carteira, agora você é chefe. Isso é muito simples. A questão é o líder, é aquele que ele cria estímulos, ele leva a equipe a se superar, a produzir muito mais do que vinha produzido antes. Ele é capaz de criar novas trilhas. Olha, esse caminho que a gente está andando, pessoal, não está legal. Vamos
para outra trilha. Ou seja, é um sujeito flexível, não está engessado, não tem a chamada viseira, né? Ao contrário, ele tem uma visão ampliada de si, da sua empresa, do mundo em que vive, né? É muito interessante. Eu conheço chefe e conheço líder. Também, e eles são também já trabalhei com muito eles. diferentes. São. Realmente. E você trabalhar com líder, você consegue crescer. O teu crescimento profissional é um absurdo. Enquanto você trabalha com o chefe, você fica ali parado, fazendo exatamente a mesma coisa, aquela atividade entediante, que todo mundo às vezes chega em casa estressado, bravo, enfim. Pega o trânsito, fica bravo com o trânsito, porque às vezes a culpa não é do trânsito, a culpa é sua, que você está estressado, né? Mas é uma diferença gritante, é brutal a diferença de você trabalhar com uma pessoa que é líder de verdade e quem é chefe. Em termos assim de empresa, do mundo corporativo, o chefe, aquele que exerce autoridade em excesso, até autoritarismo, ele tem sempre uma visão de curto prazo, normalmente. Ou seja, tudo tem que acontecer já, agora. Tem que ser assim, não pode ser diferente. O líder, ele é o sujeito que tem visão de longo prazo. Ou seja, ele pensa nas ações presentes, atuais, agora, e já consegue visualizar qual é o reflexo destas ações de agora dentro de 5, 10, 15, 20 anos. Então você pega, por exemplo, Gandhi, o líder indiano. Sim. O que ele enxergava? Ele não enxergava a Índia para os seus dias apenas, mas ele enxergava uma Índia livre para os próximos 50 anos à sua frente. Normalmente esses líderes, nesse caso um líder visionário, eles não são muito bem compreendidos. É verdade, ainda mais dentro da sua época, né? Exatamente. É muito interessante isso. Existe uma expectativa do mercado de trabalho em relação a essa competência de ser líder, Paulo? Existe. Como é que está isso? Existe. Então, existem basicamente 3 modelos de líderes. É o autocrata, que é o sujeito que manda e os outros obedecem, né? O democrata, que é o sujeito participativo, que ouve as pessoas, compartilha, e as pessoas encontram soluções e ele toma a decisão final. E existe o liberal. O liberal ele não é muito falado, porque é um modelo assim, o grupo faz como quiser e o líder não interfere. E aí você tem, na sequência, alguns estilos de liderança também. Então tem a liderança que as empresas procuram, é aquela participativa, orientadora, integradora, que seja capaz de formar novos líderes. Ou seja, o líder, que é o nato, Elis, ele sabe o momento de sair de cena. E não é só isso, né, Paulo? Eu admiro muito o líder que consegue compartilhar os seus conhecimentos, as suas competências. Sem dúvida, eu acho fantástico a pessoa que consegue fazer isso. Sem dúvida. Uma das habilidades importantes do líder é ser capaz de desenvolver pessoas e não transformá-las em objetos do seu pensamento, daquilo que ele entende como verdade. Não, ele desenvolve, ele ouve as pessoas, às vezes até tem um pouquinho de conflito, mas isso faz parte da nossa convivência, né? Então, o líder, ele pensa em como aquele sujeito que trabalha comigo pode fazer melhor o que faz e pode crescer a ponto de se tornar um líder melhor do que eu. Perfeito. Então, se você é um líder nato e já pensou nesse assunto, tem alguma dúvida? Mande um e-mail para a gente no curitibaevocê@transamerica.tv.br. Tá difícil de acessar o e-mail? Então, tem a nossa página oficial também, que é a TV Transamérica, lá dentro no Facebook. Dá uma curtidinha lá na nossa página. A gente vai publicar esse vídeo a partir de amanhã, provavelmente vai estar lá a entrevista do Paulo. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever algum ponto importante que ele falou, acessa o nosso site também, transamerica.tv.br. Lá tem o Programas Curitiba e você vai entrar lá dentro e tem o nosso mural também, que você pode mandar um recado. E se você quiser visitar a página oficial do Paulo, por favor. Isso, o meu site chama-se A Bíblia e a Gestão de Pessoas.com.br. Se você quiser saber um pouquinho sobre o meu trabalho, os livros editados que eu tenho, que eu não trouxe ainda, Elis, mas vou trazê-los aqui. E se você quiser fazer perguntas, faça. Isso ajuda a gente, né, Elis? Porque a gente sabe o que o nosso telespectador quer saber, né? Não é o que nós imaginamos que ele gostaria de saber. É verdade, né? A gente vai tocando nos assuntos, vai desenvolvendo, mas eu acho que chegou a hora de você participar. Tem o nosso telefone direto, que é o 3240-5940. Ligue, participe, sua opinião é muito importante. Na próxima semana, o Paulo traz um assunto novo. Você já tem ideia, mais ou menos, Paulo? Vamos falar sobre
conflitos. Conflitos, olha aí, se você tiver interesse em saber alguma coisa sobre conflitos entre pessoas, mande seu e-mail pra gente, curitibavocê@transamerica.tv.br. Paulo volta na segunda que vem e eu espero a presença de todos. Paulo, muito obrigada. Obrigado, Liz. Obrigado a todos. Uma boa semana. A gente vai para um breve intervalo e já volta.